Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Aproveito para saudar você que está sintonizado aqui na nossa programação, você que está aí na zona rural, a nossa saudação especial nesse clima gostoso, nesse ambiente restaurador que é a zona rural, em que temos a oportunidade de interagir com a diversidade da criação, com também a oportunidade de produzir e a oportunidade de interagir com as plantas, com os animais, com as águas, com a terra. Saudação especial a você. Quero saudar também a você, caro ouvinte, que está nas zonas urbanas das cidades que estão sintonizadas aqui na Rádio Boa Notícia FM. Você da cidade de Balsas, da cidade de Sambaíba, no momento estou aí colaborando como coadjuntor na paróquia de Bom Jesus, cidade de Sambaíba. Saudação especial a você, sambaíbense, que está sintonizado aí na nossa programação. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, formação na área de filosofia, teologia, psicologia, trabalho com as terapias integrativas e faço parte da FEBRAT, da Federação Brasileira das Terapias Integrativas. É uma alegria estar conversando sobre saúde mental, fazendo esta relação da teologia com a saúde mental, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Nós vamos hoje estar refletindo, caro ouvinte, o Evangelho de João, trazendo para a nossa realidade temporal e especialmente para a nossa realidade subjetiva, para a nossa realidade emocional, buscando nesse texto de João inspiração para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual, com enfoque, é claro, no aspecto espiritual aqui do Evangelho de João. O Evangelho de hoje que vamos estar refletindo é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Anote aí, você, caro ouvinte, você que está aí na zona rural, você que está na zona urbana, você que está no seu carro, que não tem a oportunidade de acompanhar na sua Bíblia, mas fique atento com este Evangelho que vamos estar proferindo agora, levando a palavra de Deus até os seus ouvidos, que esta palavra possa fecundar, possa germinar e encontrando assim um bom solo em que ela possa se desenvolver. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Então, caro ouvinte, nós acabamos de ouvir esse texto maravilhoso, esse texto do Evangelho de João. João é um evangelista
diferenciado, né? Ele traz, assim, tem uma linguagem teológica muito interessante, uma linguagem teológica muito profunda, que nos faz viajar em nossa meditação, em nossa espiritualidade, em nossa reflexão. E hoje ele traz esse tema muito interessante, né, podemos dizer assim, da imanência e da transcendência de Deus, né? Imanência é aquilo que está dentro, né? Nós estamos imanentes na realidade temporal, né? O espírito está imanente ao corpo, né? Está ligado ao corpo, né? A energia está concentrada na matéria, né? Embora não seja, se não é uma energia, se não é um corpo que está vivo, um corpo em movimento, então nós temos aí uma energia inerte dentro da matéria. Então, imanência é aquilo que está dentro, né? E transcendência é aquilo que sai, aquilo que está além, é aquilo que vai além da matéria. Então, nós temos aqui na reflexão de João, nessa primeira afirmação, ele diz: aquele que vem do alto está acima de todos, né? Aquele que vem do alto, né? Aqui essa expressão, aquele que vem do alto, né? Aqui nos remete ao céu, nos remete à eternidade, né? Ao paraíso, é esse lugar espetacular que nós imaginamos e cremos que é o lugar de Deus, que está fora da nossa realidade temporal, porque nós acreditamos que é a eternidade, onde as coisas não passam, mas as coisas são como tais, né? Então nós, a partir da nossa reflexão, a partir da nossa fé, tentamos entender essa realidade que transcende a nossa realidade material, que transcende o nosso mundo, que é contingente, que é o mundo passageiro, o mundo que amanhã é outra coisa, o mundo que está em movimento nas coisas, né? O mundo que altera, que tem as suas movimentações, né? Tanto o nosso planeta como a nossa própria vida está em constante movimento. Mas nós temos uma consciência, uma capacidade que nos permite perceber estas mudanças, perceber estas alterações e ao mesmo tempo indo nos adaptando a estas adaptações, a estas situações, né? Nos adaptando às situações que a vida vai nos apresentando. Isso implica uma capacidade de ressignificar, né? De atribuir novos valores, novos sentidos às coisas, aquilo que fazemos e aquilo que somos. Então é muito importante estar renovando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, atribuindo significados novos às coisas, porque senão a gente cai na rotina que é importante até um certo ponto, mas a rotina ela pode também nos levar à perda do sentido das coisas, pode nos tirar a verdadeira importância e a pessoa acaba caindo no automatismo, fazendo as coisas, mas sem refletir profundamente sobre elas e encontrar um sentido que é o combustível para a nossa vida, que é o combustível para a nossa alma. Então é importante nesse sentido, aqui que o evangelista João nos coloca, é entender essa dimensão do alto, aquele que vem do alto. E continua o texto dizendo: o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. O que nós temos dentro da linguagem teológica, dentro da linguagem filosófica, o termo imanência, né? Imanência, aquilo que é imanente à terra, aquilo que pertence à terra é terra. Fala as coisas da terra. É claro que quem não veio do céu, né, não pode falar de uma realidade que não conhece, né? Então nós falamos daquilo que conhecemos, nós falamos daquilo que nós percebemos, daquilo que nós experimentamos, e criamos expectativas, né? Criamos sonhos, criamos buscas que nos impulsionam a
ao engajamento de certas coisas, de certos projetos, porque acreditamos que isso é possível de ser realizado em nossa vida, e porque acreditamos, aí vem, né, o esforço pessoal para tentar pôr em prática aquilo que sonhamos, aquilo que projetamos em nossa vida. Então, aquele que vem do alto está acima de todos, e o que está na terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Então, aqui nós temos uma disparidade entre imanência e transcendência, algo que está dentro e algo que está fora, né? Então, aqui eu recordo do mito da caverna de Platão, que é muito interessante nesse sentido, né? O mito ali que Platão contou, né? Eu gosto muito desse mito porque tem um significado didático, pedagógico muito interessante, pode ser aplicado em várias situações, né? Platão, ao descrever a caverna como com pessoas aprisionadas, olhando para o fundo da caverna, vendo as sombras no fundo da caverna, ele diz: vamos imaginar que uma pessoa se liberte, se solte das correntes, e ali ela vai perceber que tem pessoas trabalhando, tem um fogo, enfim, e ela vai fazendo uma comparação, uma analogia entre aquilo que ela via antes no fundo da caverna, com as pessoas trabalhando ali. Então, aquilo que ela via não passava de sombras, de imagens tortas, confusas, mas agora ela tem uma imagem mais nítida da realidade e percebe que então ela estava sendo enganada pelas sombras, mas era o que ela conseguia ver. E andando mais um pouco, ela vai sair da caverna, ofuscada pelo brilho do sol, pela luz. Ela não vai conseguir ver todas as coisas, e aí depois, aos poucos, ela começa a contemplar a diversidade da criação, contemplar o sol representando o bem supremo. Enfim, é um mito interessante, eu aconselho a dar uma pesquisada e uma lida nesse sentido. Então, esse esforço de libertação é um esforço pedagógico, né, de superação da ignorância, das trevas do erro, das trevas do pecado, numa linguagem teológica, é um esforço para o bem-estar, para a saúde mental, né, o cuidado pessoal. Então, todos nós temos que fazer esse esforço, né, esse esforço de libertação, libertar das ignorâncias, das crenças falsas, e assim aprimorar as nossas ideias, aprimorar o nosso conhecimento. E com esta disposição, caro ouvinte, nós vamos assim estar crescendo cada vez mais na fé, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então nós imaginamos, então, aí que essa pessoa que se libertou, né, que fez um processo de transcendência, mas ainda que falamos de dentro da realidade temporal, né, que se liberta, ela volta e vai contar para aquelas pessoas acorrentadas que existe uma realidade diferente, que existe um mundo diferente. As pessoas acorrentadas, sem terem a oportunidade de fazer uma comparação, de fazer um juízo de valor, porque estava olhando apenas para as sombras, para o fundo da caverna, elas não vão acreditar naquela pessoa que se libertou. Então, consequência, nós vamos ter a morte desta pessoa. Então, essa situação reflete de uma certa forma também a realidade de Jesus, que vem como Filho de Deus, o enviado de Deus, de uma realidade atemporal, que nós chamamos de eternidade. Ele se encarna, assume a nossa humanidade, a nossa condição humana, e nos revela que existe uma outra possibilidade, que existe um outro mundo que é bem diferente desse. Um reino que não é conquistado pela força das armas, um reino que não é conquistado pelo poder humano, mas é conquistado pela graça, pela bondade, pela ternura, pela misericórdia, em que o humano, se tornando humano, ele vai se aproximar cada vez mais desse reino. Então nós temos
aí uma analogia muito interessante, né, desse mito da caverna, que pode ser aplicado numa perspectiva também teológica, numa perspectiva de libertação, numa perspectiva de transcendência. Então, João coloca Jesus como aquele que vem do alto, como aquele que está no primeiro momento fora da terra, porque ele não é da terra, ele é de uma outra realidade, de um outro plano, de uma realidade metafísica, de uma realidade espiritual. Aquele que vem do céu está acima de todos, diz João. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Olha aí, comparando com o mito da caverna, nós vamos ter aí de uma forma diferente um novo Sócrates, né? Sócrates tentou libertar a juventude, né, dos deuses, do politeísmo, da cultura grega, dizendo que havia um princípio unificador de todas as coisas e certas crenças errôneas deveriam ser superadas, né? Então aí já há um esforço filosófico para encontrar um princípio unificador para todas as coisas, né? E não a multiplicidade que se revelava no politeísmo. Então nós vamos ter uma grande briga, né? Uma briga entre o monoteísmo e o politeísmo, né? Briga essa que vai ser refletido também no livro do Êxodo, do Número, Deuteronômio, né? Então, entre os israelitas e os egípcios, né? Então os egípcios com uma cultura ainda politeísta, na crença a vários deuses, e que também influenciava, é claro, os israelitas, mas os israelitas tiveram esse insight divino de começarem a acreditar em um único princípio, em um único Deus, né? O Deus Yahvé, aquele que tem até dificuldade de ser descrito, de ser falado, porque ele é todo supremo, ele é todo poderoso. Então, nesta discussão, nesse debate entre deuses do politeísmo e o Deus do monoteísmo, nós temos aí a briga de dois princípios, o princípio da multiplicidade e o princípio da unicidade. Então, e essa discussão também vai passar e permear o mundo da filosofia antiga, né? Dos clássicos da filosofia, vão estar buscando um princípio originante para todas as coisas, para todas as realidades que existem para a pluralidade. Então nós vamos ter uns que vão acreditar nesta pluralidade, vai defender a pluralidade. Uma parte de filósofo vai acreditar na unicidade, né, no uno, né? E nós vamos ter aí a coluna do meio, aqueles que vão estar fazendo a intermediação ou tentando unir essas duas vertentes filosóficas. E essa discussão também permeia a filosofia, né? Permeia a filosofia e a teologia. E essa discussão ela não se esgota, ela continua ainda hoje. Então, mas hoje, de um modo geral, nós há uma ideia mais tranquila de que existe um único princípio criador de todas as coisas, ou seja, o monoteísmo prepondera, né, em relação às outras concepções politeístas, né, que há vários deuses, ou uma concepção panteísta, que Deus está dentro ou inerente às coisas, às suas criaturas. E não é fácil a gente se desprender dessas concepções, né? Então, os cristãos, de um modo geral, acreditam mais que Deus é transcendente, ele é diferente da sua criação, a não ser, no caso, o próprio ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Assim Deus o criou. Mas os outros seres nós tem a presença de Deus, mas Deus não está necessariamente ali dentro, né? Então esses conceitos, essas nomenclaturas
tem as suas vantagens, mas tem as suas limitações também. Porque, é claro, se todas as coisas foram criadas por Deus, né, Deus de alguma forma está presente nelas. Então, o panteísmo então aí revela uma certa imanência e uma certa presença de Deus nas coisas, porque Deus criou todas as coisas e criou de uma forma boa, né, todas as coisas. Então nós vamos ter aí religiões que enfatizam mais a transcendência de um Deus que está distante, de um Deus que está longe do ser humano, mas nós vamos ter uma concepção também religiosa de um Deus imanente, de um Deus que está nas coisas, nas plantas, nos animais, em todos os seres. Por isso as pessoas têm toda uma devoção em relação e um cuidado todo especial com a natureza, com as plantas, com os animais, tem todo um respeito, tem toda uma consideração, porque acredita que todas as criaturas estão cheias e pertencem a Deus. Deus faz presente de alguma forma. De um modo geral, os cristãos e também a ciência criou uma relação entre sujeito e objeto, e quando objetivamos as coisas, os seres, até seres vivos mesmo, nós coisificamos, nós tiramos a presença de Deus das coisas e aí as tornamos objeto, e assim fica mais fácil para explorar, para dominar, porque tiramos na nossa concepção Deus das coisas e Deus das pessoas, né? E tornamos essas pessoas um elemento, um objeto, uma coisa, e isso facilita uma linguagem de coisificação e também de exploração da pessoa. Mas quando partimos desta concepção que o outro é imagem e semelhança de Deus, ou como pensa alguns panteístas, que Deus está também na sua criação, nós vamos ter uma relação diferenciada com a obra da criação de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós temos que ter respeito, que nós temos que ter consideração com as diversas concepções religiosas, com os diversos posicionamentos, né? Deus ele vai se revelando gradativamente às pessoas, e cada um de acordo com sua consciência, com sua fé, com sua inteligência, vai desvendando, vai conhecendo esse Deus todo-poderoso, esse Deus transcendente, mas que se tornou imanente na nossa realidade através do seu Filho Jesus, né? o Filho de Deus. Então Jesus se encarna, ele assume a nossa humanidade e vai nos revelar essa realidade que nós temos dificuldades de acreditar. Nós acreditamos, mas ficamos com o pé atrás, queremos às vezes ficar aqui nessa realidade temporal, construir o nosso império nessa realidade temporal e nos perpetuarmos de alguma forma nessa realidade. Mas Jesus disse que essa realidade ela é passageira, ela é contingente. Nós temos que ter cuidado para não se edificar nesta realidade temporal, mas ir além, avançar na nossa concepção, avançar no nosso pensamento. Pense sobre isso, caro ouvinte, medite sobre isso e nos ajude assim a avançar como seres humanos, como pessoas humanas, pessoas que respeitam uns aos outros, né? Então não vamos achar que somos donos da verdade, né? Não vamos ter arrogância e prepotência, mas vamos ser tolerante, respeitoso com as diversas concepções, as diversas experiências das pessoas sobre Deus. Eu tenho que ter consciência da minha espiritualidade, da minha fé, e não devo me sentir importunado pelo jeito de manifestar a fé do outro. Por isso é muito importante uma postura ética, né? Uma postura ética, porque a ética nos ajuda
a partir de princípios universais, a partir de princípios abrangentes, ter uma convivência mais harmônica e saudável uns com os outros. A moral, como costume, ligado mais à família, aos grupos, às tradições, ela nos ajuda a organizar a nossa interioridade, a nossa subjetividade. Por isso que a ética estuda a moral, né? E a partir da moral nós extraímos princípios que vão se tornar depois princípios universais, princípios às vezes até legais, que vão assim orientar a vida do ser humano, né? Então vamos continuar aqui refletindo esse evangelho de João, que nos inspira a muitas ideias, a muitos pensamentos. Ele diz ainda, né? Então, aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então, é a questão do testemunho, né? Das provas, né? Então, aí o pessoal que é do direito entende isso melhor, né, do que nós, mas o próprio João, ele vai dizer em outra passagem que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, e o Pai dá testemunho do Filho e o Filho dá testemunho do Pai. Portanto, o testemunho dele é válido. Então, ele faz essa relação. João coloca esta relação de prova, ainda em uma forma teológica, mas já avança muito nesta questão da unidade, né, da prova, né, de que ele de fato vem de Deus. E depois não só essa questão da prova, os próprios feitos, né, os sinais extraordinários que Jesus vai estar desenvolvendo no Evangelho de João, vai atestar que de fato ele, embora esteja imanente na nossa realidade humana, encarnado como gente, ele tem algo transcendente, ele tem algo divino, quer dizer, a centelha divina está nele, porque ele faz parte dessa essência, ele é essa essência de Deus. Então, depois os teólogos vão estar construindo esta unidade na pluralidade a partir da Santíssima Trindade, né? Essas três pessoas que vivem em perfeita harmonia, formando uma unidade e uma pessoalidade, né? São pessoas diferentes, com missões diferentes, mas que vivem a unidade, que vivem a harmonia. É complicado, não é fácil de entender isso, precisa fé. Por isso, Santo Agostinho vai aprofundar essa questão da Trindade. Então, eu aconselho aí que alguém leia aí o Agostinho, né, nos seus escritos, né, que teve muitas inquietações, muitas angústias, se converteu ao cristianismo, né, à Igreja Católica nascente, e depois se tornou bispo, né, um famoso teólogo, doutor aí da Igreja, né, mas que se interrogou muito, se questionou muito sobre esta unidade na pluralidade, sobre a Trindade Santa. Então, não vou entrar nesse assunto. Então, você que quer entender isso, dei uma pesquisada aí em Agostinho, o livro dele sobre a Trindade, em passagens belíssimas. Muito bem, caro ouvinte, então nós estamos falando aqui do testemunho, né? Jesus que dá testemunho do Pai, e depois esse testemunho se revela em ações, em palavras, né? Atos concretos que edificam e testificam aquilo que ele falou, aquilo que ele disse. E ele vai manifestar, ele diz o seguinte: de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, né? Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida, né? Então aqui ele fala, ele se coloca e coloca Jesus nessa condição do enviado, do mensageiro, né, de Deus, aquele que recebeu o Espírito sem medida para comunicar, para transmitir as palavras de Deus
aos seres humanos, né, nesta realidade temporal. Ele diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Então veja aí a responsabilidade, a confiança, né, do Pai em relação ao Filho, né? Ele entrega tudo em suas mãos. Então o Filho tem o Filho de Deus, né, Jesus, tem uma missão muito importante na restauração da humanidade, nesta unificação entre esta realidade imanente com esta realidade transcendente. E essa realidade, ela vai se estreitar, ela vai diminuir na cruz, né? Ali na cruz nós vamos ter essa unidade, essa intersecção profunda e ao mesmo tempo ampliada dessas duas realidades, né? Onde Jesus diz: Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu Filho, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, né? Então ali nós temos uma união entre o céu e a terra, uma união entre o Pai e o Filho, né? Esta unidade, né, extraordinária, que nós tentamos descrever com a nossa linguagem, com as nossas limitações, né? Não temos todo o conhecimento, toda a clareza desse grande mistério que se revelou e vem se revelando aos poucos, né, em nossa consciência, com a limitação da nossa consciência. Nós vamos procurando, com a nossa inteligência, com o nosso sentimento, estar desvendando esse mistério que se revelou em Jesus. Que o próprio Jesus vai dizer que Deus escondeu esse mistério aos sábios e entendidos e revelou aos humildes, aos simples. Então, às vezes as pessoas com simplicidade, sem tanta reflexão, sem tantas comparações, analogias, enfim, entendem melhor do que quem cultiva, às vezes, a razão, né? Que quer encontrar, às vezes, uma prova toda especial. Isso também, você que procura aí uma prova da existência de Deus, tem um livro muito interessante que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então lá ele vai falar das vias da existência de Deus, onde ele vai buscar de forma racional, de forma reflexiva, de forma dedutiva, provas da existência de Deus, fazendo comparações, analogias, buscando assim entender esse princípio único e esse princípio unificador. Então, Tomás de Aquino é um autor também que devemos ter na nossa cabeceira, na nossa reflexão. Foi um teólogo brilhante, né, que nos ajudou assim a entender de uma forma mais sistematizada e organizada a nossa fé. Então, a fé, ela não tem que ser uma fé ingênua, ela tem que ser uma fé aprofundada, uma fé refletida, uma fé fundamentada. Nós temos a fé e a razão, como disse o Papa João Paulo II, como essas duas asas do conhecimento humano, que é importante para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para avançar nos mistérios e desvendar os mistérios que a própria realidade às vezes nos esconde. Então, nós temos que buscar esse conhecimento usando e equilibrando a fé e a razão na nossa vida. Então, são duas dimensões. Por que a fé? Porque a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que não vemos, é o que nos diz a carta aos Hebreus, ali no capítulo 1, né? Ali no capítulo 1 ali dos Hebreus, né? Nós vamos estar aprofundando aí nesse livro, aí, aliás, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que fala: a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que nós não vemos, das coisas invisíveis se originam as coisas visíveis, né? Se originam
as coisas visíveis. É isso aí, caro ouvinte. Então, vocês percebem que a fé é necessária na nossa vida, né? A fé é necessária na nossa vida e nos ajuda, assim, a buscar realidades desconhecidas em nossa vida cotidiana, né? Nossa vida cotidiana. Então, aí você que quiser aprofundar, abra em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3, aí, ou o capítulo todo, o capítulo 11, né? Que na verdade é um tratado da fé, né? Dessa carta aí belíssima, e que vai colocar a fé como fundamento da esperança. Então nós precisamos cultivar a esperança, sonhar, e sonhar que é possível realizar os nossos sonhos, porque se sonhamos e acreditamos que é possível, isso nos dispõe ao envolvimento, ao engajamento, a fazer alguma coisa. Senão, a nossa fé ela fica morta, como diz São Tiago, né? Então, se acreditamos e não nos engajamos para tornar aquilo que acreditamos em realidade, então nós estagnamos, nós não avançamos, né? E não aprimoramos em nossa vida. Então, quando pensamos em saúde mental, nós pensamos nessa capacidade também da fé, né, de estar harmonizando as inquietações, né, as angústias existenciais, né, os problemas que nós temos de fé, para assim tranquilizar a nossa vida, tranquilizar a nossa alma. Nós precisamos de uma certa segurança, de uma certa estabilidade pessoal. E nós temos várias religiões, várias doutrinas que tentam dar uma resposta para estas angústias. Então, é normal que algumas pessoas se identifiquem mais com essa ou com aquela religião. Mesmo dentro do cristianismo, nós vamos ter aí várias denominações ou igrejas, né, princípios com metodologias diferenciadas e que dão ao seu jeito uma resposta para a angústia do ser humano. Então nós não podemos estar criando mais angústia, aumentando mais o fardo das pessoas em relação à sua fé, em relação à sua crença. Aí já entra no desrespeito, né? No desrespeito à pessoa, no desrespeito ético, no desrespeito moral, né? Quando usamos a fé ou a religião para oprimir as pessoas, né? Para aumentar a angústia das pessoas, para aumentar o medo das pessoas, né? Para desenvolver um sentimento de culpa nas pessoas. Cristo veio para nos libertar, né? Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos edificar, então, e para que tenhamos vida e vida em abundância, né? O que vai dizer João. Então, com estas concepções, então nós devemos ser mais tolerantes uns com os outros, né? E não, digamos, estar colocando fardos pesados, né? Que o nosso comprometimento seja um comprometimento livre, espontâneo, um comprometimento verdadeiro, né? É isso aí, caro ouvinte. Vocês percebem que o Evangelho de João é um evangelho muito, muito profundo do ponto de vista teológico, dá margem a muitas reflexões. Aqui nós estamos abordando um aspecto mais teológico ou clínico filosófico, podemos dizer assim, desse texto, mas você pode estar abordando esse mesmo texto em uma outra dimensão, uma dimensão mais pastoral, uma dimensão mais prática da sua vida, né? E nesta relação do pai e do filho, né, que João coloca que o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos, ele diz: aquele que acredita no filho possui a vida eterna, né? Aquele, porém, que rejeita o filho não verá a vida eterna,
pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui nós temos, depois dessa concepção, aquilo que já foi enfatizado na cruz, que o próprio Jesus depois vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então, que os nossos caminhos possam convergirem, que os nossos caminhos possam ir na direção do verdadeiro caminho, que é Jesus. E é através de Jesus e que nós vamos chegar a Deus, que nós vamos contemplar a glória de Deus em nossa vida. É isso aí, caro ouvinte, muito obrigado pela sua paciência, pela sua reflexão. Vamos ficando por aqui, vamos nos preparando para uma nova oportunidade, para refletirmos juntos, para meditarmos juntos a palavra de Deus, buscando inspiração para a nossa vida. Tenham todos uma noite agradável e um dia abençoado.